próxima impressão. Essa aqui eu quero mostrar bem para vocês porque vocês vão precisar entender bastante isso. O que quer dizer isso aqui? Habilitar a impressão, imprimir automaticamente. Quando eu habilitar essa pastinha aqui, O que vai acontecer? Quando finalizar a impressão, a sessão fotográfica lá, o convidado tirou as 4 fotinhos. Se eu habilitar isso aqui, ele já imprime automaticamente a foto, sem precisar incluir nenhum comando, dar enter, espaço, nada. Aqui eu coloco a quantidade de cópias, eu quero que sempre imprima 3 cópias, 2 cópias ou uma, né? Mas vai imprimir automaticamente. Acabou a sessão, ele nem vai te perguntar nada, ele já manda para impressão. Tá vendo essa aqui, ó, comandos para imprimir? Se eu habilitar aqui, o que vai acontecer? Ele vai perguntar para mim se eu quero imprimir a foto. Então ele vai perguntar imprimir a foto. Aí se você tiver com teclado, você aperta o Enter. Se você tiver com o monitor touchscreen, você toca lá no monitor para imprimir. Então são comandos que eu posso fazer. No evento é legal quando tiver poucos convidados. Porque aí o cliente terminou a sessão fotográfica e fala assim, ó como é que ficou a foto. Mostra para ele o monitor e pergunta, você quer imprimir a foto? Mas, poxa, eu não gostei disso aqui, vou tirar mais uma. Cancela, aí você não perde papel, não imprime, né, a foto e começa a sessão novamente. Aí, e aí, gostou da foto? Gostei, pode imprimir. Então você clica lá e ele imprime automaticamente. Se eu habilitar aqui essa imprimir cópias, o que ele vai perguntar para mim? Quantidade de cópias que eu quero imprimir. Então, às vezes, lembra daquele pacotinho? Vou imprimir até 5 cópias, dependendo da quantidade de convidados que tiver na sessão fotográfica. Então você vai utilizar essa aba aqui, tá? essa caixinha aqui, imprimir cópias, porque aí você consegue alterar ali depois que finalizou a sessão. Antes de imprimir, porque ele está perguntando aqui se você quer imprimir, você vai mudar a quantidade de cópias. Tem 3 convidados? Você vai mudar de 1 para 3 cópias, aí ele imprime, tá bom? E aqui essas quantidades adicionais, o que vai acontecer? Eu quero que sempre imprima uma a mais porque eu vou guardar pro meu cliente, que é a noiva. Então eu vou colocar aqui. Então vai imprimir essas aqui e vai imprimir uma a mais, tá? Então aqui, ó, se eu tiver desabilitado aqui, vai imprimir uma e vai imprimir a do convidado, que é essa aqui, e vai imprimir uma a mais. Se você colocar imprimir para imprimir, por mais que você inclua lá, eu quero imprimir 3 cópias. Aí ele tem habilitado aqui 3, ele vai imprimir uma cópia a mais automaticamente para você guardar, 2 cópias, ele vai imprimir 2 cópias a mais para você guardar, tá bom? Sempre. Então vou desabilitar aqui, tá? E aí aqui você consegue alterar a quantidade de cópias máximas por visitante, né? Lembra, eu vendi um pacotinho de até 5 impressões, então você deixa até aqui 5. Não, eu vendi um pacote de até 3 impressões por sessão fotográfica, então deixa aqui, tá? E se só foi isso, desabilita isso aqui, deixa 0, tá? Porque se você colocar 3 aqui e deixar uma, ele sempre vai imprimir uma a mais. Ok? Bom, seguinte, imprimir para, aqui que você vai escolher a sua impressora. Então vamos lá, aqui eu tenho várias impressoras. Ó, esse aqui não é impressora, PDF Creator, esse aqui é a Epson Picture Mate, que é uma impressora fotográfica de tinta. Lembra que eu falei daquela primeira que eu tenho? Que eu tenho ainda porque eu uso ela para imprimir umas plaquinhas que eu faço, né? Não é foto, eu imprimo umas plaquinhas, então deixa ela aqui. E aí eu uso mais a DSR-X1, que é da DNP. Lembra que eu falei, se você colocar em cada porta de USB, ele vai criar uma nova impressora? É isso aqui. Isso aqui é tudo DSR-X1, só que isso aqui é uma porta de USB, isso aqui é outra porta do USB, isso aqui é outra. Essa aqui foi a principal, essa aqui é uma impressora de jato de tinta que eu imprimo folha sulfite normalmente. Ou seja, você vai escolher. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl F ou um ESC para sair da tela cheia. Ctrl F, pronto. Eu vou no iniciar, aqui no Windows, e vou aqui, ó, dispositivos e impressoras. Aqui ele vai aparecer, a impressora ela já está ligada, tá vendo? Tem várias impressoras aqui
Qual que é a minha que tá, a minha padrão? É a que eu uso no meu escritório aqui, que é para imprimir folha sulfite. Ela tá habilitada, tá com esse verdinho aqui, porque ela é padrão, tá? Se eu colocar aqui, ó, como preferência, botão direito, tá, do mouse e definir como impressora padrão. Mudou o X, tá vendo? Mas, vou voltar aqui. Você reparou aqui, ó, impressoras e faxes, que essas impressoras existem algumas que estão com a cor forte, né? E essa aqui, ó, tá clarinha, quase transparente. Essa também, essa aqui tá mais forte. Essa aqui tá clarinha, essas duas estão fortes. O que quer dizer? Essas que estão com as cores mais fortes quer dizer que estão online, ou seja, estão conectadas e prontas para funcionar. Essas outras aqui que estão clarinhas, quase transparentes, não estão ligadas, estão desligadas. Então, o que você tem que ver? Conectou a impressora no seu computador, por isso que eu falo, sempre ligue numa porta e sempre conecte naquela porta, para não ter isso aqui, a quantidade de várias impressoras com o mesmo nome, tá? E então quer dizer que na porta que minha impressora está ligada é essa aqui, ó, é a DSRX1 copiar 2. Então vamos voltar lá para o SparkBuff. É essa aqui, né? DSRX1 copiar 2. Ok, é isso mesmo. Tá? Se fosse nas outras era só escolher. E aqui, se eu apertar esse botão, ele vai fazer uma cópia de teste. Então vou clicar aqui, ó, por favor aguarde, testando a impressora. Aí ele pergunta qual é, vou dar OK e vai imprimir. Eu só não vou mostrar como ele imprime só, tá? Por favor, aguarde testando a impressora. Ele está imprimindo. Então ele vai imprimir isso aqui, ó. Tá? É um teste, aqui vai mostrar o tamanho, né? A centralização, como é que tá. Tem uma linhazinha que é a borda. Então, o teste dele é isso aqui, nada mais, tá? Geralmente eu não uso isso aqui, mas eu estou mais mostrando para vocês. Girar automaticamente para orientação, deixar habilitado. Isso aqui é repetir tentativa de impressão, porque às vezes a fila ela fica congestionada. Olha, com essa DNP nunca aconteceu. Eu tive uma impressora. Lembra que eu falei que eu tive uma primeira impressora? Foi a Sinfonia, foi a CS2 da Sinfonia. Aqui no Brasil só tem um distribuidor, que é a Alfa, ela fica em São Paulo. A impressora é ótima, tem alguns problemas, né? Mas ela era muito boa, a qualidade do papel boa, da impressão da foto muito boa. O distribuidor, infelizmente, ele não dá tanta atenção. Como ele atende o Brasil inteiro, talvez esse seja o problema, porque atendendo o Brasil inteiro é muita gente para atender, né? Muita gente para pouco funcionário. E aí não me avisou, não me deu o treinamento que eu precisava, não me informou sobre detalhes que eu tinha que prestar atenção. Lembra sobre da DNP, da almofadinha? Eles não dão almofadinha, nem me falaram que o cabeçote da impressora, que era uma das peças mais caras dessa marca CS2, é R$ 1.800, né? Isso há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu nem sei quanto está hoje. Não me falaram que o cabeçote ele fica se movimentando, fica solto lá e a almofadinha prenderia ele. Quanto mais no transporte ela ficar balançando, não pode bater, diminui o tempo de vida útil dela. Então eu tive vários problemas, inclusive da garantia. Que queimou o cabeçote, aí aparece uma linha no meio da sua foto lá. E eu nem sabia que aquilo era o início já que do defeito do cabeçote da impressora. Eu fui saber 1 mês depois que acabou a minha garantia, né? E já estava aquilo já há mais de 2 meses, 2, 3 meses. Não trocaram. Então eu não aconselho você comprar a CS2 da Alfa, tá? A DNP ela é muito boa, porque a DNP ela concede concessões por regiões. Então aqui em São Paulo a gente deve ter uns 3 distribuidores, um que atende São Paulo capital, outro que atende São Paulo interior 1, outro que atende São Paulo interior 2. Então assim, consegue dar mais atenção, tratar muito melhor o cliente. Em Minas Gerais já é um outro, lá no Rio Grande do Sul já é um outro distribuidor. Então assim, é muito bom, porque tem menos cliente, então ele vai valorizar o cliente que ele tem, ele vai dar mais atenção para aquele cliente, diferente da Alfa.
E aí da alfa, o que eu estou falando tudo isso? Tá vendo? Repetir tentativa de impressão. A CS2 ela tinha um probleminha. Ela dava conflito com Windows. Exatamente. Eu tive muito problema com isso. E eu descobri, e o pessoal da Alpha, mesmo a área técnica, eles não sabiam disso. Eu fui descobrir num fórum em inglês. Um fórum em inglês, que eu tive que. Lembra que o empreendedor tem que ficar pesquisando? Exatamente. Pesquisei, achei no fórum em inglês que tinha esse conflito com o driver da CS2 com Windows. E aí o que acontecia? Na fila de impressão começava a dar esse conflito e aí ficava lá, você mandou 10 fotos no evento, apareceu 10 sessões, fica a filinha no pool da impressão. E ficar aquela fila, quanto mais arquivo tiver para imprimir, mais travado o seu Windows fica. Então, demorava bastante, dava esse conflito do drive e aí formava essa fila. Como que eu resolvi esse problema? Estou mostrando aqui para vocês. Tá vendo que aqui o meu Windows tem esse modo teste Windows 7, compilação 7601. Isso não quer dizer que é pirata, não. Esse meu software ele é original, tá? Sempre compre software original. O que quer dizer? Que esse modo teste, que você tem que entrar lá no MS-DOS, dar um comando e para ainda entrar no modo teste, quer dizer que ele vai desabilitar algumas funcionalidades de segurança. E aí ele vai aparecer essa mensagem e ele não dá mais o conflito. Então, a minha solução para aquele problema foi isso aqui, né? E só que até eu entender isso aqui, eu tive muito problema. Então, assim, ó, não aconselho você, assim, a impressora é muito boa. A qualidade da impressão é ótima. Ela tem um modelinho que imprime um kit de 300 impressões. É uma impressora mais leve, mais compacta, é bonitinha, né, o designer dela. Tem uma outra que imprime até 900 também, mas eu não aconselho por causa do distribuidor. E aí, além desses problemas que eu tive de garantia, de falta de suporte, de falta de treinamento, nem eles sabiam direito como que funcionava. Então, imagina, se eles não sabem, imagine a gente, né? Eu que estava começando. Eles têm outro problema que eu perdi sono várias noites, que é problema de logística. Então todos esses papéis, o kit de impressão, de nenhuma impressora é fabricado aqui no Brasil. Todos vêm dos Estados Unidos, da China, em outros países. Então todos vêm de quê? De navio. Vem de navio. É tudo importado. A DNP ela tem um centro de distribuição em Campinas e aí o estoque dela é gigantesco e aí desse estoque central ela distribui para os concessionários dela, né, para cada estado. A Alfa ela é diferente, a Alfa é só ela e eu já fui até lá, eu não sei se eles têm um outro prédio, mas é um prédio comercial mesmo. Que fica todo o pessoal do escritório, fica o pessoal da área técnica também, de qualidade, mas aí eu não sei se eles têm um outro estoque. Mas o problema é que eles não têm estoque. Eu não estou falando que eles não têm estoque nesse prédio comercial, eles não têm estoque de papel. Então o que acontece? Às vezes o navio atrasa, deu problema, deu uma tempestade, o navio virou lá e afundou todo o material que eles pediram. Ou dá pro atraso, o navio quebrou no meio do caminho, ou teve um problema na alfândega, parou. E eu tive muito problema de que eles não tinham papel para vender. Então eu tinha evento contratado, né, já lá certinho, só que eu não tinha insumo. Imagina o problema que é isso. Você que tem trabalho, tá contratado, mas você não tem matéria-prima para trabalhar. Imagina, e eu tô falando isso de mim, mas todo mundo passou por isso. Então, qual era a solução? Eles tinham estoque que vendia menos de um papel que não era o 10x15, que era lá o 15x20, que era um pouquinho maior, a chapa do Ribbon é diferente. Então eles faziam uma gambiarra que vendia no mesmo preço, e você tinha que escolher, utilizar, só que sobrava mais papel, faltava Ribbon. E aí quando você terminava tudo de imprimir, sobrava muito mais papel, porque a quantidade de Ribbon era maior, sabe? Era uma dor de cabeça.
E essa falta de insumo não era tipo, uma semana, 2 semanas, são meses, tá? Eu tô falando coisa de 3, 4 meses. E eu vendi essa impressora, eu passei para frente no meu segundo ano de trabalho. Porque aí depois eu já mudei, né, para DNP, adorei o distribuidor aqui da região de São Paulo, capital, é ótimo, eu não tenho nem o que reclamar, eu recomendo. Mas eu passei para frente essa impressora, eu não quero mais ver na minha frente a CS2, né? Se não tivesse esse probleminha de um único distribuidor no Brasil, eu até continuaria com ela, tá bom? Então essa é mais uma dica que eu estou te passando, tá? Então eu recomendo a DNP, que no Brasil aqui eles qualidade boa de impressão, os distribuidores são ótimos, bem treinados, te dão atenção. É claro que de uma região para outra, o preço da impressora e do papel ele vai e pode mudar. Por quê? Porque cada distribuidor ele pode praticar um preço diferente, né? Pela região. Aqui em São Paulo pode ser um pouquinho mais barato que lá no norte, ou lá no centro-oeste pode ser um pouquinho mais barato que aqui, enfim. Aqui hoje eu estou pagando, fevereiro de 2019, eu estou pagando 82 centavos por impressão, né? Que é o Ribbon mais um papelzinho. Mas isso pode mudar. Da Haiti, que é uma outra marca, uma impressão boa também, esse custo estava chegando até um mês atrás aí, estava chegando a R$2 custo de impressão. Então é legal você escolher uma marca boa de impressora, tanto pelo suporte que você vai ter, né, do seu fornecedor. Ele precisa garantir insumo para você não ter problema, e também você precisa pesquisar o preço desse insumo, desse papel, desse kit de impressão. Vamos continuar aqui então. E aqui as margens de preenchimento. Geralmente eu não mexo nisso aqui. É claro que se você imprimir uma foto, ela tá com uma borda branca, o que quer dizer? Que aqui você vai ter que tirar um pouquinho da margem, ou você pode ter que colocar um pouco na margem. Então é só você fazer no teste mesmo, tá? É por isso que no teste já imprime essa fotinho aqui que tem os tamanhos, tá bom? Ainda na questão de impressão, lembra que dá para você imprimir 10x15 ou de tirinha, certo? No Sparkbuff você não consegue alternar de tirinha para aquela de porta-retrato automaticamente, você tem que configurar antes. Como é que você configura? Então vamos aqui, no meu layout de foto, essa aqui é 10x15, então não vou cortar ela no meio, a impressora não precisa cortar ela no meio. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou escolher a impressora, aí eu vou lá no dispositivos de impressoras, vou clicar com o botão direito na impressora que está selecionada, e vou ver aqui, preferências de impressão. Ela vai me abrir as preferências de impressão dessa impressora. Eu não vou mexer aqui nesse retrato de frente para trás, páginas por folha, não. Eu vou vir aqui em avançado. Como que eu faço para habilitar a impressora? Se eu for escolher 10x15, eu tenho que vir aqui e confirmar, to int cut. Quer dizer que aí ele vai cortar em 2 a foto. Então, a 10x15 a impressora não precisa cortar. Então aqui está disable, quer dizer, está desabilitado. Está correto. Eu não precisaria estar mexendo. Mas, se por exemplo, vou aqui no layout de foto, porta-retrato aqui, vou pegar essa styled aqui, paisagem, retrato. Não é essa não. Aqui. Isso aqui é de tirinha de um cliente que a gente fez. O que quer dizer? Ele vai imprimir essa foto aqui no 10x15 normal, só que ele vai cortar aqui no meio a foto, e aí vai sair 2 tirinhas, né? Essa aqui é uma tirinha, essa é outra. Então, o que eu tenho que fazer?
aqui na impressão já está habilitada a impressora, DSRX1 copiar 2, volto lá no opções avançado e aqui no To Int Cut eu tenho que habilitar Enable, tá? E apertar OK. E OK de novo. Detalhe, se eu fiz isso no meio, né, enquanto no meio do evento, né, ou você tá, o que você tem que fazer? Você tem que fechar o SparkBuff, o software, e abri-lo de novo para ele atualizar, tá? Não adianta só você mudar lá e achar que ele vai imprimir. O SparkBuff ele tem essa limitação, então para atualizar você tem que fechar e abrir o software novamente. Ok? Então lembrando, fazer de novo o caminho. Para você mexer na configuração, você vai iniciar dispositivos e impressoras. Aí aqui dispositivos e impressoras, você vai ver a impressora que está habilitada, né? No caso é essa DSRX copiar 2. Clico com o botão direito, vou em preferências de impressão. Na aba layout, vou em avançado e habilito aqui, ó, To Int Cut. Deixo elas para a tirinha Enable. Se for 10x15, eu vou colocar Disable, que é desabilitar. Clico OK, OK. Se o SparkBuff estiver aberto enquanto eu fiz esse processo, eu tenho que fechá-lo e abri-lo novamente para imprimir. Ok,